Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso, você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, recadinhos dados, vamos ao que interessa, que é os nossos relatos de hoje. E bom, o primeiro relato se chama O Mel que Virou Castigo. Vamos ver. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu acho que o notebook tá numa posição meio ruim para eu ler. Bom, oi Li, tudo bem? Meu nome é o do e-mail mesmo, mas você pode me chamar de Lua. Te acompanho há um tempo e sou vidrada nos seus vídeos. E eu sempre quis escrever, mas a procrastinação me vencia. Mas agora eu tomei coragem. E aí vai o primeiro relato que eu desejo contar. É um relato sobre folclore. O ano era 2015, 2016, eu não lembro ao certo, em uma cidade aqui em São Paulo. Não extremamente interior, mas cercada de matas densas. Eu tenho um tio que eu vou chamar de Sidney, que mora nesse lugar afastado como caseiro de um sítio, junto com a minha tia e uma porção de animais. Quando eu era menor, eu costumava ir muito até a casa deles, eu, meu irmão e os meus primos. E nós passávamos horas e horas explorando e inventando brincadeiras na redondeza. Em uma dessas visitas, meu tio disse que iríamos coletar mel. Ele e alguns amigos já tinham esse costume, então sabiam como fazer. Primeiro, caminhávamos até encontrar as colmeias grandes, que ficavam ali em árvores bem altas. Depois usavam uma espécie de roupa improvisada para proteger o corpo. E o mais importante, a fumaça. Eles faziam fogo na base da árvore para que a fumaça subisse e deixasse as abelhas atordoadas. Só assim dava para se aproximar sem ser atacado. E quando as abelhas se afastavam, meu tio retirava os favos de mel. E resumidamente, pensando hoje, era uma chacina com as coitadas, tadinhas. Mas enfim, naquele dia fomos eu, meu pai, meu irmão, o meu primo e o tio Sidney. Caminhamos uns 30 minutos pela mata fechada e ainda faltavam mais uns 20 minutos até chegar à árvore. E isso era por volta das 3 da tarde. No caminho, meu irmão, com um facão na mão, ia abrindo a trilha, cortando os galhos e o mato que estava mais alto. Mas fazia isso de forma exagerada, arrancando flores, plantas inteiras, rabiscando ali madeiras com a ponta da faca, e até troncos pequenos ele queria derrubar. Meu tio, observando, resolveu contar uma história. Disse que anos antes entrou naquela mesma mata com alguns colegas para caçar. Haviam conseguido 3 animais, mas quando tentaram voltar, começaram a andar em círculos, como se estivessem presos. O céu escureceu rápido, vultos apareciam entre as árvores, sons estranhos vinham de todos os lados e o medo tomou conta. Depois de algumas horas e sem saber mais o que fazer, um deles sugeriu deixar os animais para trás, acreditando que havia uma força sobrenatural guardando a mata. Os demais, meio desconfiados, aceitaram a ideia. Quando finalmente abandonaram a caça, em poucos minutos tudo voltou ao normal e puderam sair dali. Meu tio então olhou para o meu irmão e disse: "Olha, é bom tomar cuidado, cabeça. A mata tem protetores, e quem desrespeita pode acabar aprendendo a lição do jeito mais difícil." Olha, eu sempre acreditei nessas coisas. Na época tinha uns 12 anos e para mim aquilo fazia todo sentido. Ainda mais quando vinha de um adulto em quem eu confiava, então assim, não podia ser mentira, Mas meu irmão e o meu primo não deram crédito. Eles eram 2 anos mais velhos que eu e caçoavam de tudo. Meu pai então começou a debochar da história também, rindo ali junto com eles. E eu fiquei em silêncio só observando.
Foi aí que chegamos perto de uma das ruínas antigas do engenho, casas velhas onde senhores e escravos viveram. De tão fechada aquela mata era, e ainda existiam lugares intocados por nós humanos, porque era difícil chegar até lá. E no exato momento em que o meu pai pisou no terreno, um espinho enorme atravessou o pé dele, de uma ponta à outra. Do peito do pé até a parte superior, sabe? Ai, que gastura. A cena foi desesperadora. Meu pai com quase 2 metros de altura, sangrando muito sem conseguir andar. Tivemos que improvisar um curativo ali com a camiseta do meu irmão, que foi rasgada em pedaços para estancar o sangue. A coleta de mel foi cancelada na hora, pois não havia condição de seguirmos. Só que na volta as coisas ficaram ainda mais estranhas. Uns 15 minutos depois, o meu irmão começou a passar mal. Ficou pálido, com os lábios brancos, vomitando e sem forças para continuar. Tivemos que parar várias e várias vezes. Nessa altura, meu tio já tinha tomado o facão da mão dele e seguimos mais devagar. E foi nesse momento, andando por último ali na trilha, que o meu tio disse ter visto uma silhueta entre as árvores, como um vulto que passava. Estatura média, cabelos desgrenhados e compridos. Naquele instante, ele entendeu o aviso da natureza. O guardião ou a guardiã, daquele lugar se mostrou, como quem diz, esse lugar é meu. Meu tio suspeita e nomeou a criatura como caipora, a mais próxima do que conseguiu ver daquele dia, E a volta para a casa dele foi no mesmo ritmo. Meu pai ferido e meu irmão ainda passando mal, mas conseguimos chegar em casa. Ao contar o que tinha visto, pude ver a cara dele de preocupado, pude ver a cara de preocupado do meu irmão, que já não estava rindo mais da situação como antes, Enfim, chegamos, depois tomamos um banho, comemos e dormimos. Na manhã seguinte, meu irmão acordou cheio de pequenos cortes e arranhões pelo peito, braços e costas, como se tivesse passado a noite em meio a galhos secos. Para nós, parecia uma consequência direta da zona que ele tinha feito no dia anterior. Ou pode ser que a criatura só quisesse manter seu mel ali, intocável. Ou as duas coisas, já que no fim, tudo acaba sendo uma afronta ao território dela. Eu acho que foi uma bela lição para o meu pai também, que mesmo sendo um marmanjo que é, com seus quase 2 metros, pôde perceber que uma criatura quase 1 metro menor pode proteger o que é seu. Depois disso, sigo as instruções do meu tio, claro. Pelo menos a parte de pedir licença eu nunca deixo de fazer. Não sou de sair batendo em plantas ou árvores, muito menos, e confesso, eu evito ao máximo me enfiar em mata fechada. Bom, esse foi o relato. Você acha que era de fato a caipora? Você e os seus seguidores conhecem alguma outra lenda que possa se encaixar melhor? Lembrando também que pode ter sido um surto coletivo. E aí o relato acaba por aqui, um beijo, tá? Muito obrigada. Então, assim, pode ter sido qualquer ser, que seja ali um guardião da mata, A caipora é a mais famosa, vamos dizer assim. E, bom, pelo menos não me vem outro nome na mente, porque aqui na minha região também é caipora. Então eu acho que isso vai muito de região para região. Porque, se eu não me engano, a Matinta Pereira, ela também é um tipo de guardiã. E aí eu não sei se em algumas regiões se fala matinta e em outras fala caipora, ou se são seres diferentes, Eu não sei dizer. Mas aqui na minha região é mais conhecida como a caipora. Então, assim, se a gente vê uma coisa dessa na mata, nós vamos falar aqui que é uma caipora. E essa história me fez lembrar que esses dias a gente estava lá na minha mãe. Eu acho que foi no dia do aniversário da minha mãe, alguma coisa assim. Aí eles estavam contando do dia que eles fizeram a peripécia de pegar uma casa de abelha grandona e trocar ela de lugar. E eu simplesmente fiquei puta, porque eu só soube disso recentemente e ninguém me chamou pra participar disso. E aí eles estavam contando que foi o maior auê, tipo, deu uma casa de... As abelhas, fizeram casa numa casa antiga da minha bisavó. E minha bisavó era viva ainda. E aí eles ficaram com medo, tipo, da abelha atacar ela, alguma coisa assim, porque era uma casa bem grande. Só que era a casa antiga, não era a casa que ela morava. Mas era perto, uma do lado da outra. Aí eles tiraram, eles explicaram como eles fizeram isso, mas até hoje eu estou boquiaberta.
Eles conseguiram tirar a casa do lugar, eles atravessaram praticamente a chácara toda com a casa e colocaram ela no mato, num lugar lá onde as abelhas continuaram. Hoje ainda tem a casa, eles não desfizeram da casa. Mas eles conseguiram coletar um pouco de mel. Agora, como a minha mãe falou que eles acenderam fogo e as abelhas ficaram bobinhas e sumiram. Só que aí depois, eles trocaram a casa de lugar e elas acharam a casa. Só que eles fizeram isso sabendo que elas iam achar a casa. Gente, pra mim, isso é humanamente impossível, mas eles conseguiram fazer. Eu lembrei, gente, eu fiquei, tipo assim, indignada que não me chamaram pra esse rolê. Eu morro de medo de abelha, uma picada de abelha é extremamente perigosa pra mim, e não me chamaram pra esse rolê. Eu fiquei indignada, mas tá bom. E eu adoro mel, né? Mas tá bom. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Moça que enviou o relato, né? Você já parou pra analisar que talvez isso pode ter sido algum livramento? Porque, gente, eu só consegui imaginar o seguinte, vocês entrando floresta dentro, quilômetros e quilômetros, e se alguém é, tipo assim, gravemente picado por essas abelhas? Porque, assim, mesmo se a pessoa não for alérgica, gente, se ela levar muitas picadas ao mesmo tempo de abelha ou de marimbondo, ela morre. Então, assim, vocês já pararam pra analisar que, às vezes, não foi nenhuma... um corretivo da caipora e sim um livramento que vocês tiveram, não sei porquê, mas foi algo que me veio muito em mente, assim, me veio no meu coração, então eu acho que eu levaria tudo isso mais como um livramento, porque querendo ou não, né, gente, é uma coisa perigosa, igual lá na chácara eles fizeram, mas tipo assim, de carro você tá a 5 minutos do centro aqui da minha cidade, então era só levar pra Santa Casa que tava resolvido, entendeu? Então assim... sei lá, eu vim muito como um livramento. Mas enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E vamos para o próximo, que não tem um título específico. Se chama Relato Folclore. Então vamos lá. Oi, Li, tudo bem? Me chamo Tawane, pode falar o meu nome. E Li, vou contar uma história que a minha falecida avó sempre me contava sobre o Saci Pererê. Então, sem mais delongas, vou começar. Bom, a minha avó morava no interior do Paraná, ó, Paraná aí, em uma cidade pequena chamada Cambará, onde por assim teve sua filha mais velha, minha mãe, e seu filho mais novo, meu tio. Ela passou assim por maus bocados com meu falecido avô. Sempre faltava dinheiro, né, para as despesas ali da casa, porque ele gastava tudo em bar e com outras mulheres. Então, para sobreviver, minha avó ia em uma plantação grande que havia por perto para roubar alguns legumes e também verduras, para poder fazer, né, para os seus filhos comerem algo. Bom, em uma noite de lua cheia, onde iluminava tudo, ela foi até essa plantação novamente. Só que dessa vez para pegar uma abóbora e algumas verduras, quando de repente ela sentiu um vento forte, junto ali de uma risada vindo de uma pequena colina. Quando ela olhou, ela disse que se arrepiou toda, pois o saci não era como diziam, né, como ali um capuz vermelho, aquela coisa toda, mas que no lugar onde deveria ser o capuz era na verdade a pele de sua própria cabeça formando um capuz. Ela dizia que ficou tão amedrontada que acabou saindo ali correndo da plantação, sem levar nada que havia pego, pois sentia que algo poderia correr, né? Que algo poderia ocorrer em sua vida. Por isso, né, depois dessa situação, ela decidiu nunca mais pegar nada dessa plantação. Bom, se quiser eu posso trazer mais relatos, tanto de folclore como sobrenaturais que a minha avó viveu. E a quais ela tem bastante, porque ela era benzedeira e curandeira também. Um beijo. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E é claro, se tiver mais relatos, pode mandar aqui pro canal. E às vezes realmente, né, era alguma coisa que talvez o dono da plantação meio que colocava, entre aspas, para cuidar. Porque eu já bem ouvi umas histórias assim, e não foi nem de seguidor, assim, de ter escutado em outro canal não, mas assim, foi pessoalmente da pessoa falar que trabalhava numa fazenda onde o dono colocava uns trem assim para tomar conta, tipo, a pessoa entendia de feitiçaria, né, gente? Aí colocava, enfim. Então eu super acredito mesmo. Mas enfim, vamos para o próximo relato que se chama Comadre Fulozinha. Vamos ver. Oi, Leandra, me chamo Érica e eu acompanho o seu canal há pouco tempo. E vendo vídeos ali de relatos sobre o folclore, eu decidi contar o meu.
O relato se passa no interior de Pernambuco e aconteceu há uns 2 anos atrás. Era uma noite de lua cheia, só dava para ouvir o vento ali nas árvores e os grilos cantando de um jeito assustador. Eu estava na casa de uma prima, isso já era por volta de umas 10 da noite, às 22 horas. Quando começamos a ouvir uns assovios característicos dela, bem fracos, como se estivessem distantes ali de nós, sabe? E essa lenda diz que quando o som do assovio está longe, é porque ela está perto. E quando o som está perto, é porque ela está longe. E até aí, nada bem, né? Então ficamos muito assustadas. Lembro que não conseguimos nem levantar do sofá para fechar a janela, porque o medo de dar de cara com ela era enorme. Assim que paramos de ouvir os assovios, eu quis ir para a casa dos meus avós, que fica no máximo ali uns 60 metros da casa da minha prima. Então eu fui. Eu tentei ir correndo o mais rápido possível, mas as minhas pernas ficaram moles quando eu ouvi o assovio de novo. Assim que eu olhei para trás, eu vi a sombra de uma mulher baixinha e cabeluda atrás do chiqueiro da minha avó, apenas olhando para mim, me observando. E aquilo foi o suficiente para a adrenalina bater e eu dar meio que uma carreira, entre aspas, e ir direto. Ai, que susto! Ai, esses gatos vão me matar do coração. Ai, que susto! Ai, que ódio! E aquilo foi o suficiente para bater a adrenalina, né? E eu dar uma carreira direto para a porta da minha avó. Quando eu cheguei ali finalmente na casa dela, eu só pedi um copo de água e fui contar para a família o que aconteceu. Só que eles não ficaram nem um pouco surpresos, pois todo mundo já ouviu ela por lá. O relato é curto, mas me dá medo só de lembrar daqueles assovios. E aí o relato acaba por aqui, ó, um beijo, tá? Assim, é curto, mas é o suficiente, né, gente? Porque, cara, às vezes, né, eu sei que tem muita gente que assiste muitos relatos, ouve muitos relatos, e aí quando vê uma coisa assim, vê não, né, ouve, mas aí foi fraco, só viu a silhueta, que não sei o que não sei o que lá. Mas, gente, pensa você viver isso. Tipo, você tá ali, sozinha, à noite. Você já tá assustada porque você escutou o assovio, e aí do nada você olha pra trás e você vê uma praga dessa. Gente, você fica assim completamente apavorado. E eu falo isso com propriedade porque já passei por muitas dessas situações e você fica tipo assim, atônito, você fica em choque, mesmo você já sendo às vezes acostumado a ver. Então, por mais que às vezes o relato seja pequeno, ou seja uma coisa breve, eu sei que isso deixa a pessoa apavorada, isso assusta, e assusta muito. Nossa, gente, eu já tive umas experiências assim, que até hoje, quando eu lembro, assim, eu fico completamente arrepiada, mas foram coisas extremamente rápidas, sabe? Eu vi o vulto sumiu, e só que, tipo assim, eu fiquei apavorada e me apavora até hoje. Então, às vezes, mesmo o relato sendo curto, sendo uma história pequena, assusta tal qual uma história grande. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada. E vamos para o próximo, que se chama A Suposta Mula Sem Cabeça. Vamos lá. Oi, Li, me chamo Heitor Lucas e eu vim contar o meu relato sobrenatural da suposta mula sem cabeça que eu vi. Bom, começando. Eu moro em uma vila no interior do Paraná. Ó, o Paraná aí de novo. E a vila era dividida em duas. Uma área, assim, um pouco urbanizada, mas assim, bem pouco mesmo. Tinha uma pracinha, mas não era muita coisa. E a outra parte era rural. Tinha só um bar e por volta ali de casas separadas por quilômetros de distância. E, bom, era agosto. Minha professora de artes passou uma atividade sobre o folclore brasileiro. E tínhamos que pesquisar sobre a criatura que sorteamos, e o meu sorteio foi a Iara. Chegando em casa por volta das 17 horas, eu fui pesquisar sobre essas sereias. Mas antes que eu pudesse ali abrir o meu caderno, eu ouço a minha mãe me chamar. Então fui até lá. Ela disse que iríamos para a casa da minha avó paterna. E essa minha avó morava perto do bar. E ela morava junto com a minha tia. Não, nós íamos junto com a minha tia,
que... Ah, não, é isso mesmo. A minha avó morava perto do bar, junto com minha tia, que morava na casa ao lado, perto da igreja, que também era pertinho do bar. E naquela noite, a família inteira se reuniu. Iria ter um churrasco lá, então minha mãe pediu para eu trocar de roupa, arrumar o cabelo, que nós íamos pro tal churrasco. Fiz o que ela pediu, falei para ela que eu teria que fazer um trabalho sobre o folclore, e minha mãe sabia que eu era uma criança um pouco medrosa e disse que ia fazer o trabalho para mim mais tarde. Então eu concordei e ela me levou junto com a minha irmã e o meu pai para a casa dos meus avós paternos pro tal churrasco. Bom, chegando lá, era por volta de umas 22 horas, mais ou menos. O céu estava claro e eu estava sozinho ali numa parte isolada do quintal. Quando eu ouço de longe o som de galopadas. Eu, curioso, subi em uma pedra para ver ali por cima do muro. E assim que eu subi, eu ouvi um relinchar muito alto e muito estranho. E bom, a casa inteira ali, né, onde estava acontecendo o churrasco, ficou em silêncio. O som alto das músicas parou e a sensação era que o bairro inteiro ficou em silêncio. Todas as luzes se apagaram, os animais se esconderam e eu vi uma chama longa e forte passando ali na estrada de chão. Nesse momento eu fiquei em choque e eu vi a chama descendo para o rio, era uma chama enorme. E o rio também era bem grande, seguindo ali para uma floresta que tinha perto. Eu analisei bem aquela cena e eu vi que a chama, ao se aproximar, não era só a chama em si, mas ela acompanhava o corpo de um cavalo. E apesar de no lugar da cabeça daquele cavalo ser somente as chamas, ele relinchava alto. Era tão alto capaz de deixar qualquer um surdo. Na hora eu cobri as orelhas ali com as mãos e vi aquela coisa passar, sabe, bem próximo aonde eu estava. Eu corri chorando para minha avó. Ela me segurou ali no colo e pediu para eu ficar em silêncio. Os passos daquela criatura faziam a terra quase tremer. Meus tios começaram a rezar até a mula não aparecer mais ali, né? Bom, pelo menos não se escutava mais o barulho dela. E assim como os relinchos diminuíram, as rezas também. E todos voltaram com o churrasco. Mas eu nunca mais me esqueci daquela noite, eu fiquei completamente traumatizado. No outro dia eu acabei nem indo para a escola de tanto medo que eu fiquei. Ah, desculpa aí para não ir para a escola. Meu amor, já estava de dia, tá? Já era outro dia, hein? Ai, parece eu quando queria faltar. Nossa, eu arrumava umas desculpas, gente, que eu era fenomenal em arrumar desculpas. Mas enfim, esse foi o meu relato, sei que foi curto, mas com certeza eu enviarei mais relatos. Amo seu canal, li e acompanho todos os dias, desde quando começou. Enfim, um forte abraço e beijos. Ó, um grande beijo, muito obrigada, tá, pelo carinho. E eu falei a brincadeira da escola, mas isso não foi descredibilizando o que você contou, tá? Só falei, tipo assim, ó, já era outro dia, meu filho, deixa esse medo de lado que a mula sem cabeça não vai aparecer de novo. Falei tipo nesse sentido, tá? Mas eu super acredito. E, gente, vocês sabiam que aqui na minha região não tem muitos relatos, assim, igual... Assim, não que eu me lembre, né? Eu já vi bola de fogo e tudo mais. Igual tem muitos relatos sobre a caipora, lobisomem, saci, essas coisas, principalmente lá na chácara, né? Mas de mula sem cabeça, não. Então, às vezes, eu bem penso que isso também vai muito de região para região. E eu tenho vontade de ver a procissão das almas e uma mula sem cabeça. Eu acho que se eu visse, assim, eu ia ficar bem chocada. Qualquer ser, né? Mas é porque com outros seres eu já tive umas pequenas experiências, então aí já foi, já passou, né? Então assim, mas, igual por exemplo com saci eu já tive experiência, agora com mula sem cabeça e com a procissão das almas não, eu queria ver. Aí deve ser legal, né, gente? Tipo assim, nossa, pensa, gente, a procissão das almas. Ai, eu sei que parece loucura, mas eu acho interessante. Mas enfim, ó, mais uma vez um beijo e vamos para o próximo, que se chama O Folclore Brasileiro Existe. E é óbvio que existe, inclusive eu acho o nosso folclore extremamente riquíssimo. Ai, gente, eu sou, tipo assim, eu sou apaixonada pelo Brasil, sério mesmo. Enfim, eu acho que eu
Eu não mudaria de país nunca na minha vida, porque eu acho incrível, incrível, incrível. E eu sinto que quanto mais a gente viaja para fora, mais a gente percebe o quão maravilhoso o nosso país é, o brasileiro é. Ai, eu sou encantada, a comida, tudo, tudo, tudo. A comida, o clima, o povo, tudo. Só a economia que não é muito boa, né, gente? A questão, assim, política também não é interessante, mas fora isso, o nosso país é rico em muitas coisas. Mas enfim, voltando aqui. Olá, Leandra, me chamo Fernanda e hoje eu vou te contar como eu parei de duvidar da existência de seres em que para nós parecem ser só histórias. Bom, há um tempo atrás, isso em meados ali de 2013, 2014, eu ainda era uma criança, tinha ali os meus 10, 11 anos. E eu estava na casa da minha avó, junto com a minha prima, isso em um domingo à noite. Tínhamos passado o dia com a minha família paterna, então já estava ali no final do dia e estávamos todos ali juntos. Conforme foi ficando mais tarde, alguns parentes meus foram indo embora e só ficou a minha família e os meus tios com a sua filha, minha prima Rebeca. Eu e Rebeca, nós estávamos na garagem contando umas histórias estranhas que já tinham acontecido com nós. Eu sou 3 anos mais velha que ela e a Rebeca sempre amou essas coisas sobrenaturais. Então sempre me pedia, né, para contar alguma história de terror a ela. Quando chegou perto das 11 da noite, eu já não tinha nenhuma ideia de história. Eu chamei ela para ir até o final da rua comigo. Minha avó morava em uma rua sem saída. E no final dessa rua tinha uma chácara abandonada com fama de assombrada. E eu, tonta, achei que seria uma ótima ideia 2 crianças irem lá. E eu já adianto que foi uma péssima ideia. Bom, conforme nós fomos descendo ali a rua, a luz foi diminuindo e só ficando ali a claridade da lua sobre nós. O clima foi ficando pesado e um vento estranho começou. Estávamos em época de calor, então não era para ter aquele vento. Mas eu mesmo com medo fingi ser corajosa, né, para mostrar para Rebeca que não era nada demais. Bom, quando estávamos a uma casa de distância dessa chácara, Leandra, eu ouvi um trotado. Sim, um trotado de cavalo. Eu me arrepiei inteira e parei na mesma hora. Olhei para Rebeca e ela, branca de medo, perguntou, né? Você ouviu? E eu balancei a cabeça que sim. Quando o ouvimos, o vento aumentou e a luz do poste estourou. E quando eu olhei para o portão da chácara, eu vi algo claro. Rebeca, assustada, correu, me abraçou, pois ela se assustou com a claridade que estava vindo do portão. E foi aí que vimos, Leandra. Pasmem, gente, ela sempre quis dizer isso. E pasmem, gente, nós vimos a mula sem cabeça. Sim, a mula. Era corpo de égua e a cabeça pegava fogo. Como sempre ouvimos falar, sabe? Um animal grande e era muito agoniante ficar olhando para aquilo. Leandro, eu me arrepiei inteira. Eu pensei que eu estava ficando louca, até ouvir ela relinchar e começar a dar coices no portão, meio que tentando sair. Naquele momento, eu peguei no braço da Rebeca e subimos até a casa da minha avó em uma velocidade absurda, que eu nunca vi igual. Quando chegamos lá, todos estavam preocupados, pois tínhamos sumido há horas. Mas, Leandra, o final da rua ali para a casa da minha avó não dava nem 5 minutos. Então, assim, não tinha lógica ter demorado tanto. E até dava para enxergar o final da rua pelo portão da minha avó. Mas eles disseram que nos procuraram e não acharam a gente. Eu e Rebeca tentamos contar, mas acharam que éramos crianças só com a imaginação fértil. Então, como fomos descredibilizadas, nunca mais tocamos no assunto. Para piorar, Leandra, no dia seguinte, a polícia apareceu lá devido a uma checagem só e tinha um corpo na chácara. Ele estava todo pisado, sim, morto com algumas pisadas de algum animal. E ele também tinha queimaduras no corpo. E a causa da morte, pelo que me lembro, ficou como desconhecida. Olha, eu acho que eu não fui tão louca assim. E minha avó começou a ouvir um trotado durante a madrugada. Ela sempre ouve, mas nunca vê nada na rua. Mas até hoje não gosta de acreditar nisso.
Desde aquele dia, eu nunca duvidei de mais nada. Afinal, no cristianismo, Tomé teve que ver para crer. Eu já não quero ver mais nada para crer, pois eu acredito em tudo hoje em dia. Era esse o meu relato, Leandra. Obrigada e beijos, viu? Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Eu também, gente. Eu não duvido de nada nesse mundo. É a melhor coisa que tem, a gente não duvidar mesmo, porque senão aparece com força para mostrar que existe. Mas enfim, vamos para o próximo. Deixa eu só ver se ele tem um título. Não, assim, não tem um título específico, né? Então, ela só colocou as palavras-chave, então vou colocar o Saci como título da história. Oi, Leandra, tudo bem? Me chamo Carol, né? Pode falar o meu nome. E eu te acompanho há muito tempo e sempre quis te enviar um relato. E bom, Leandra, esse relato aconteceu em meados de 2005 e 2006, quando a minha mãe ainda estava grávida de mim. Quando os meus pais ainda eram recém-casados, né? Eles gostavam muito de pescar à noite. Nesse dia em questão, Leandra, eles foram num rio que tem aqui perto de casa, onde inclusive já se ouviu falar sobre várias aparições. E bom, eles foram ali em conjunto ao meu avô. E só para você entender melhor, a gente mora no interior do Paraná. Gente do céu! O Paraná aí de novo, no interior do Paraná. Em um bairro muito pequeno, e aqui é um lugar muito falado por ser perigoso, pois acontecem muitos assassinatos. Mas enfim, nesse dia, eles foram pescar, e quando já era lá por volta das 10 da noite, eles ainda estavam na beira do rio. E foi aí que os meus pais ouviram como se fosse um grupo de pessoas passando e rindo, sabe? Falando muito alto. E aí minha mãe virou pro meu pai e falou: Amor, tá ficando tarde, né? E essas pessoas parecem estar bebendo. E é perigoso, porque vai que elas querem brigar, ou Deus o livre, né, ainda acabarem se matando. Enfim, acho que é melhor a gente ir embora. E meu pai concordou e falou que só iria chamar o meu avô, que estava um pouco longe, que já, né, eles retornavam para casa. Nisso, meu pai chegou no meu avô e falou, né, pai, vamos embora. Senão esse povo que chegou, né, que aparenta estar bebendo, vão acabar brigando ali e pode não dar muito certo. E aí meu avô, muito espantado, falou que não passou ninguém ali, que ele não ouviu nada e que estava tudo muito quieto, inclusive. Mas Li, assim, não tinha como, pois o meu avô estava longe, mas era como se estivesse tipo a uns 5 metros de distância. E ele teria escutado, pois essas pessoas que passaram teria que ter passado perto, né, de onde ele estava. Mas enfim, eles ficaram espantados e acabaram indo embora. Só que ali, quanto mais eles andavam e andavam, eles não conseguiam sair daquele lugar. O que era estranho, pois é um lugar muito pequeno e muito conhecido, né? Principalmente pelo meu avô e pelo meu pai, que são nascidos e criados aqui. E nisso, Li, eles acabaram se perdendo. Meu avô então começou a escutar um assovio longe. E aí aqui os meus avós falam que quando o assobio, né, está muito longe é porque o menino está perto. E nisso eles foram cada vez mais se perdendo, mais e mais. Inclusive eles até chegaram na cerca de um lote onde era o rio, mas mesmo assim eles não conseguiam encontrar o caminho de volta, né, para casa. E aí o meu avô, por ser muito antigo, começou a falar umas palavras a qual os meus pais não se lembram. E eles não teria, né, como eu perguntar agora quais foram essas palavras. Mas assim que o meu avô falou, né, começou a pronunciar aquelas palavras, deve ter sido alguma oração, alguma coisa do tipo. Aquele assovio parou, eles andaram mais um pouco e finalmente conseguiram sair daquele lugar. A minha mãe, que estava grávida de mim na época, ficou muito assustada. E enquanto eu não nasci, ela não foi mais pescar à noite. E até hoje, inclusive, é muito difícil ela ir. Bom, Li, eu quis escrever este relato, pois eu adoro escutar você contando elas no podcast. Eu ouço todos os dias enquanto estou no trabalho. Me desculpa pelos erros na escrita, pois estou escrevendo este relato no trabalho e acaba sendo na pressa, né? Eu tenho mais alguns relatos que a minha família me conta, então vou tirar um dia e te mando outros relatos também. Mas é isso, espero que goste, né, do relato. Um beijo e que você nunca pare de postar. Ó,
Um beijo, tá? Muito obrigada pelo carinho. Pode deixar que eu nunca vou parar de postar. E manda os outros relatos que você tem aí, tá bom? E, gente, que doideira, né? Aqui, diferente lá do primeiro relato que eu falei que eu vi como sei lá, um livramento, aqui eu já não sinto isso. Eu acho que era realmente alguma coisa querendo brincar com você, com eles, né, no caso. E eu fiquei pensando muito pelo fato também dela estar grávida, né? Vai que, sei lá, nesse ser queria alguma coisa, sei lá, por ela estar grávida de você, ter um bebê, né, gente? Tem muitos seres que têm coisas assim com bebê, né? Tipo lobisomem. Então eu fiquei pensando muito nisso. E eu acho que pelo fato também da sua mãe não ter ido mais pescar até o final da gravidez, pode ser alguma coisa que até alguém alertou ela, ou alguma coisa que ela mesma sentiu no coração dela, né? Tipo, ó, vai que tava ali, tava atrás do bebê, então melhor ficar quietinha. Eu acho que foi a melhor decisão que ela tomou. Mas enfim, vamos para o próximo, que se chama O Dia em que a Comadre Fulozinha Pegou o Meu Avô. Vamos lá. Oi, Leandra, amo seus vídeos e hoje eu vou contar uma história antiga da minha família. Essa história aconteceu muitos anos atrás com o meu bisavô Neves. Quando jovem, meu avô era daqueles homens que adorava caçar. E como bom ali cristão fervoroso, tinha uma fé tão grande em Deus que não acreditava em nenhuma superstição ali do mato. Ele foi passar uns dias no sítio da irmã, e assim que chegou avisou logo que ia caçar. Minha tia-avó olhou para ele e disse: Neves, leva fumo, tá? Pois essa mata tá cheia de caipora. Mas ele, teimoso que só, ainda repreendeu. Que caipora o quê? Caipora nenhuma mexe comigo não. Eu sou cabra macho. E bom, gente, no primeiro dia correu tudo bem. Mas ao voltar, já perto ali do escurecer, ele percebeu que o rabo do cavalo estava todo trançado. Achou que tinha sido, sei lá, brincadeira de algum sobrinho, alguém assim, né? Então acabou não dando tanta importância. No segundo dia foi quando a coisa realmente aconteceu. Enquanto meu avô caçava, acabou se perdendo na mata. O que era quase impossível, já que o sítio ficava coladinho nela. Bom, foi então que, já irritado, ele disse em voz alta: Me deixe ir embora. Anda, me deixe ir embora, demônio. Eu tenho Jesus comigo e eu não tenho medo de você. Anda, me deixe ir embora. E, gente, pra que ele foi dizer isso? Na mesma hora, ele começou a ouvir assobios saindo de todos os lados, e passos rápidos se aproximavam. O cavalo se assustou e disparou no meio do mato, e meu avô correu atrás. Enquanto corria, ele sentia como se alguém o estivesse chicoteando pelas costas. E quando finalmente chegou ao sítio, já era noite, e suas costas estavam todas cortadas de urtiga. A comadre Fulozinha passou a noite inteira assobiando ao redor da casa. O som vinha e sumia, ora perto, ora longe, como se estivesse brincando. Assustado e arrependido, meu avô fez uma papa e colocou um pouco de fumo ali na beirada da mata, oferecendo a ela como pedido de desculpas. Mesmo depois que o meu avô voltou para casa, o pessoal do sítio continuou deixando a papa e o fumo. Diziam que depois daquele dia, a caipora ficou rondando o lugar e pregando suas peças. Faz muitos anos desse ocorrido. Meu vovô já se foi há quase 10 anos, mas deixou pra gente essas histórias que moram na memória e aquecem o coração quando a gente lembra. E aí o relato acaba por aqui, ó. Um beijo, tá? Muito obrigada. Gente, ó, caipora. E essa questão do rabo do cavalo aqui na minha região, né, igual eu falei, né, em um outro relato, é muito vinculado ao saci. Então, se fosse isso aqui na minha região, a gente ia falar que foi o saci. Lá na chácara, inclusive, na época que tinha cavalo, essas coisas, aparecia trançado de um jeito que não dava pra destrançar. E, gente, eram tranças mesmo, a minha mãe fala, né, porque eu não sou dessa época. Eram tranças miudinhas e aí tinha que cortar. Então, aqui a gente falaria que é o saci, aí lá fala que é a... Eu já me esqueci, a caipora. Então, assim, é muito louco isso, né? E, gente, urtiga é uma praga, né? A minha irmã mais nova é alérgica à urtiga. Uma vez ela caiu numa moita de urtiga. Gente, a que não prestou, não.
Minha mãe teve que levar ela pro hospital. Nossa, gente, ela ficou toda calombada. Nossa, ficou muito feio, muito, muito feio mesmo. E a gente tava brincando no mato, né? A gente não viu, tadinha, porque a urtiga, né? Ela se disfarça bem nos outros matos, né? A gente não viu, coitada. Ela caiu, ela era piquititinha. Nossa, ficou feio. Mas enfim, vamos pro próximo relato. O dia em que a pisadeira, vê? O dia em que a pisadeira me visitou. Será que folclores existem? Eu acho que existem. Eu tenho uma pequena teoria aí de que existem. Bom, oi Leandra, eu gosto muito do seu canal e te acompanho há meses. Gosto muito do seu conteúdo. Inclusive, você apareceu no top 1 dos meus podcasts do Spotify. Ai, que chique! Obrigada pelo carinho, tá? Aí ela, agora vamos lá. O meu relato é extremamente curto e foi uma coisa pequena que aconteceu, mas que me incomoda até hoje. Em meados de 2018, quando eu ainda tinha os meus 12 anos, eu fui passar o fim de ano em uma pequena cidade do Maranhão chamada de São Bento. Lá, eles são muito supersticiosos e contam muitas histórias de terror e são bem católicos. Então, sempre que eu ia para lá, sempre me corrigiram em algo, sabe? Tipo, não pode varrer a casa da cozinha para a sala porque traz azar. Tipo isso, sabe? E, é sempre o contrário. Ou então não pode guardar roupa do avesso, senão pega coisa. Tipo assim, não pode guardar roupa do avesso. Ou então não se pega coisa em túmulo, não se dorme de barriga e muitos outros. E naquela época eu era repleta de ignorância, pois a minha família ali de Brasília são evangélicos e zoam essas superstições. Então eu, influenciada, também zoava e dizia que era besteira. Hoje, aos 19 anos, eu acredito mais em espiritualidade, pesquiso e respeito, né, todas as religiões. E eu não duvido mais da crença alheia. Bom, até que um dia me contaram a história da pisadeira. A história diz que a pisadeira visita pessoas que dormiram ali de estômago cheio e ela sempre visita de madrugada. E aí ela pisa, assim, na sua barriga ou então sobe ali nos seus ombros, causando um certo peso. E eu pensava que isso claramente era mentira. Até que em uma noite eu fui dormir de estômago muito cheio. E de madrugada me deu vontade de ir ao banheiro. Como lá é interior, os banheiros ficam do lado de fora da casa. Quando saí, minha avó estava dormindo em uma rede na cozinha e bloqueando ali a porta que ia para o quintal. Então eu tive que dar a volta para sair por uma outra porta. Quando eu atravessei, eu senti um calafrio muito grande. Comecei a suar e a sentir um peso gigantesco em cima de mim. Algo que não me permitia ficar em pé. Parecia que, sei lá, a gravidade estava aumentando e me puxando para baixo. Foi simplesmente horrível. Fiquei alguns minutos lá sentada e abraçando os meus joelhos, esperando aquela sensação passar. Mas parece que aquilo durou horas. E quando passou, eu perdi a coragem de usar ali o banheiro e fui dormir com a bexiga cheia, assim mesmo, sabe? E, na verdade, eu nem consegui dormir, eu só fui pra cama mesmo. No dia seguinte, eu falei pra todos o que aconteceu e todos me disseram pra eu orar mais e repreender. Mas eu sempre tive um bloqueio de não conseguir orar e nem rezar. Inclusive, eu tenho isso até hoje e me considero agnóstica. Bom, isso nunca mais aconteceu, mas ainda tenho medo de dormir de barriga cheia. O que você acha, Leandra? Você acredita, em folclore brasileiro? Aí o relato acaba por aqui, um beijo, tá? Muito obrigada. E sim, eu acredito. E uma coisa que eu sempre levo, assim, muito comigo é não zombar, não caçoar, sei lá, às vezes por mais que acha alguma coisa muito, meu Deus, isso é impossível de acontecer, mesmo assim eu tento não duvidar, não caçoar, porque é o que eu sempre falo, né, gente, o universo é muito grande, tem muitas coisas que existem que a gente não tem conhecimento, então quem somos nós, né, para dizer aí o que é verdade, o que é mentira, né, o que existe, o que não existe. Mas enfim, vamos para o próximo, que se chama O Cavalo que Tinha Labaredas no Lugar da Cabeça. Vamos lá. Oi Lilinda, tudo bem? Meu nome deixa eu ver se pode falar.
Pode. Meu nome é Rayane e pode falar o nome sem problemas. E o relato que eu vou contar não envolve nada pessoal ou que possa prejudicar alguém. É apenas uma história antiga, passada de geração em geração na minha família. O acontecimento se deu por volta do ano de 1974, uma época bem diferente da atual, quando nem existiam telefones por aqui. Tudo aconteceu no interior do Rio de Janeiro, na região da Costa Verde. Naquele tempo, a cidade tinha um ritmo muito mais tranquilo. Pouco comércio, quase nenhuma estrutura, casas simples e muitos terrenos tomados pelo mato. Era realmente um lugar com cara de interior. Existe uma região específica onde hoje acontecem algumas das exposições. Deixa eu só ver se pode falar. Pode, né? Que é a Expo, uma festa agro que acontece por volta de julho, no aniversário da cidade. E é uma das exposições mais famosas do Rio de Janeiro, mas que nem sempre foi assim. Antes, esse local era ocupado por casas, caminhos ali de barro e muita vegetação. E com o passar dos anos, tudo foi mudado, né? Foi mudando. E hoje ninguém mais mora ali, é apenas onde acontece a festa anual, sabe? E bom, essa foi a contextualização, então vamos ao relato. Na época, o ex-cunhado da minha avó, que era namorado da irmã dela, costumavam ir visitá-la com frequência. E para chegar à casa da namorada, ele precisava atravessar um caminho longo de estrada de barro, totalmente afastado ali do centro da cidade, mal iluminado e bastante silencioso. Em um certo dia, ele foi visitá-la normalmente. Conversaram, passaram um tempo juntos, mas acabou anoitecendo. E como antigamente os pais eram muito rígidos, não havia chance alguma dele dormir ali na casa da namorada. Então, mesmo sendo tarde da noite, ele precisou ir embora. Enquanto caminhava sozinho ali pela estrada de barro, já tomado pelo silêncio e pela escuridão, ele começou a ouvir. A uma certa distância parecia vir o som ali de passos de cavalo. Segundo minha avó, por medo e nervosismo, ele se jogou no mato ao lado da estrada e ficou deitado, esperando para ver quem se aproximava. Eu nunca soube ao certo por que ele tomou essa atitude, mas minha avó sempre contou que foi exatamente assim. À medida que os passos ficavam mais próximos, ele ergueu a cabeça devagar, e foi então que viu algo que descreveu como uma das coisas mais inacreditáveis de sua vida. Um cavalo sem cabeça, com labaredas de fogo saindo do lugar onde deveria estar a cabeça do animal. Ele contou que a criatura não parecia tê-lo percebido, e assim que se deu conta do que estava vendo, abaixou a cabeça novamente, paralisado de medo. E permaneceu ali por um bom tempo, até que os passos se afastaram completamente e o silêncio voltou. Quando ele teve certeza de que aquilo havia ido embora, ele se levantou e foi embora o mais rápido que conseguiu. No dia seguinte, ainda muito abalado, foi até a casa da minha avó para contar tudo o que tinha visto. Depois desse episódio, ele nunca mais voltou para casa tarde da noite. Por isso, eu mesma fico com dúvida se seria realmente a mula sem cabeça, já que ele sempre afirmou que era um cavalo e não uma mula. Bom, esse foi o relato, é curto, mas muito marcante. Não tenho muitas histórias sobrenaturais na família, mas essa sempre me chamou muito a atenção. Essa mesma tia já presenciou outras coisas estranhas ao longo da vida e nunca teve medo. Ela já frequentou a Umbanda e costuma dizer que tem muito mais medo dos seres humanos do que de qualquer coisa sobrenatural. Existem ainda 2 outros acontecimentos envolvendo ela que a minha avó já contou, mas são bem curtinhos e apenas por cima. E eu espero que você goste do relato, fico ansiosa para ouvi-lo no seu canal. Acompanho muito o seu trabalho, eu não escuto música nem nada, apenas a sua voz enquanto eu faço as minhas tarefas do dia a dia. Nunca pare de postar, gosto muito de você, até um próximo relato e beijos. Um beijo, tá? Muito obrigada. Gente, vocês sabiam que eu também, a única coisa que eu faço vez ou outra escutando música é lá na academia, né? Isso quando o meu fone me permite, porque ele fica conectando, desconectando toda hora, eu não sei porquê, e isso só acontece lá na academia.
Depois que eu saio da academia, ele para de fazer isso. Mas fora isso, arrumar casa, cozinhar, tudo eu faço ou escutando caso criminal ou escutando relatos. Eu não consigo escutar música, eu acho muito doido isso, mas vejo que eu não sou a única e que bom que eu não sou a única, né? Porque às vezes eu acho um pouco estranho, mas vejo que mais pessoas é assim também. E, gente, eu super acredito nessas histórias e... Ai, gente, eu era muita coragem, né? Você ia, assim, era muito amor, né? E depois voltar naquela escuridão sozinho. Ai, gente, muito coragem. Eu não faria um trem desse, não. Se bem que eu já fiz isso pra voltar de festa, né? Então eu tenho coragem, sim, de fazer. Mas hoje, adulta, eu não tenho coragem de ficar fazendo essas peripécias, né? Deus que me livre. Mas coitado, gente. E então, isso que você falou do cavalo é muito comum. A maioria dos relatos que eu tenho, né, que eu já li aqui também de mula sem cabeça, nunca é uma mula. Às vezes o título é a mula sem cabeça, mas na maioria das vezes a gente percebe que a descrição não é de uma mula, é de um cavalo. Então, assim, é muito doido isso, né? Então, não sei dizer se é tudo a mesma coisa, se não é, então fica aí essa dúvida. Mas de qualquer forma, muito obrigada. Deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que ele foi o último. Esse foi o último relato da coletânea. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de estar aqui contando os relatos para você. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês. Se for uma história grande, manda aqui pro canal, pro e-mail, que eu vou adorar ler a história de vocês aqui, tá bom? É isso, ó. Um beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos relatos.